Shalom, graça e paz. Aqui Pastor Wagner Muniz e esse é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E meus amados, vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Abacuque. Quer dizer aos irmãos que tinha um tempinho aí que nós não gravava vídeo, devido aí que eu estava em processo de mudança de casa mesmo, tá, meus amados irmãos? Agora estou aqui na nova casa aqui, estamos aqui na peleja e Deus vai dar vitória para todos nós. Amém, meus irmãos? Abre a sua Bíblia, livro de Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4, que diz assim: eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Meus amados, depois dessa mensagem, quero estar fazendo uma oração para todos os irmãos, amém? Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Abacuque, meus amados irmãos, nós vemos um profeta, um pouquinho antes de ir para o cativeiro babilônico. Esse profeta, ele olhava pela janela da sua casa e ele via injustiça, ele via um povo que estava rebelde, um povo, meus amados irmãos, que os ricos oprimia os mais pobres, e aquilo ardia dentro dele. Ele queria justiça. Então, meus amados, como nós podemos ver no capítulo de número 1, ele sobe até uma torre de vigia e ele pede para Deus, né? Ele pede para Deus, ele grita para Deus: violência, há violência, existe violência. E vamos ler aqui no versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, meus amados, ele contemplava ali nesse contexto muita injustiça, iniquidade no meio do seu povo. E ele queria que Deus respondesse ele. E o interessante, meus amados irmãos, que Deus respondeu. Deus falou assim: Abacuque, olha, estou trazendo um povo aí que não é flor que se cheire, e esse povo, ele vai fazer justiça, ele vai disciplinar vocês. Estou trazendo caldeus, os babilônicos, para fazer justiça. Veja bem, meus amados irmãos, como que é o tratamento de Deus, né? Então, meus amados, aí o profeta ele ficou mais indignado ainda, porque Deus estava usando uma nação ímpia, porque os caldeus, os babilônicos, era um povo ímpio, era um povo violento, era um povo que não temia Deus, era um povo que não tinha temor de Deus. E aqui no livro de Abacuque nós vemos que Deus usou o povo dos babilônicos, dos caldeus, para fazer justiça. Veja bem, meus amados, como que Deus age. E o profeta, ele fica indignado de ver, meus amados irmãos, como que Deus ia tratar aquele povo, com um povo mais ímpio que eles, né? Com um povo que era mais injusto que eles. Então o profeta Abacuque novamente vai clamar a Deus e vai perguntar para Deus: por que, Deus, o Senhor está usando esse povo babilônico para disciplinar o nosso povo?
sendo que esse povo é um povo ímpio, sendo que esse povo é um povo injusto. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Deus falou assim: olha, Abacuque, eu também vou justiçar esse povo dos caldeus. Vou trazer a justiça, vou fazer a justiça também na vida dele. Porém, o meu justo viverá da fé. Ou seja, meus amados, aonde tem justiça, aonde tem impiedade, só prevalece aquele que vive da fé, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que é fiel a Deus. E nessa situação nós vemos que Abacuque, ele era fiel a Deus. Ali pela altura do capítulo 3, meus amados irmãos, nós podemos ver que o profeta ainda canta um cântico ao Senhor, agradecendo. E ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produza o mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, e não haja mais vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então quer dizer, o profeta, ele se alegrou no Senhor, ele creu no Senhor, né? Ele não desistiu do Senhor, ele era fiel a Deus, aleluia, glória ao Senhor. E ele permaneceu firme. E que eu acho impactante nessa mensagem, interessante nessa mensagem, meus amados irmãos, é que Deus diz assim: o meu justo, ele viverá da fé. E quando nós vemos essa expressão, nós vemos essa expressão citada pelo menos 3 vezes na Bíblia, que está lá no livro de Romanos, e está lá no livro de Hebreus, se não me falha a memória, essa expressão, o justo viverá da fé. Então, nós fazemos a seguinte pergunta, meus amados irmãos: quem que é o justo? O justo, se você for fazer uma pesquisa aprofundada, quando Deus fala que Abraão, ele era justo, não é porque não é porque é a palavra propriamente dita, é porque Abraão era crente no Senhor. Abraão tinha fé em Deus, então ele tinha essa expressão de justo. Mesmo assim é na nossa vida. Quando você é crente no Senhor, quando você tem fé, quando você acredita em Deus, você é justo, porque Deus te justifica. Nós somos justificados por Deus pela morte e ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus, ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário, ele nos justifica, ele faz de nós justo todo aquele que crê em Deus. A Bíblia diz assim: então Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Quer dizer, Abraão, ele era crente no Senhor e isso foi imputado como justiça. Então, meus amados, ediletos irmãos, o justo viverá da fé. Ou seja, em outras palavras, o crente viverá da fé. Amém? Quero estar fazendo uma oração por você. Já quero que você deixe seu like, que você se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse conteúdo. Aleluia, para que mais pessoas sejam alcançadas. Meus amados, eu não sei pregar, eu não sei falar, né? Já fiz alguns cursos de teologia, já fiz seminário, mas assim, Deus, ele quer que você abra a boca e prega a mensagem, prega a palavra como ela é, como o Espírito Santo conceda de você pregar a palavra do Senhor. Deus, ele quer que você seja dessa maneira, né?
Porque quando você abre a sua boca, o Espírito Santo vai usar a sua vida. Então, meus amados irmãos, fica aí essa palavra, fica aí essa mensagem nessa manhã para vocês. Amém? E nesse momento, meus amados irmãos, nós vamos estar fazendo uma oração, vamos estar clamando a Deus nessa manhã. E Deus vai alcançar você aí, na onde você estiver. Amém? Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, Pai amado, nesse momento de oração, Senhor, eu oro por essa pessoa que está me vendo, eu oro por esse canal, eu oro, Senhor Jesus, pelas almas perdidas, ó Deus, pelos pedidos de oração, Senhor, e já pedindo a Ti, Espírito Santo de Deus, nos prepara para o grande dia do arrebatamento da igreja, que se aproxima o arrebatamento da igreja do Senhor. Então nos prepara a sua igreja, prepara os irmãos, prepara as irmãs, prepara as famílias, prepara o teu povo, Senhor, que o seu povo está despreparado. As noivas estão dormindo, Senhor, e as noivas são a igreja. Oh, Jesus querido, Jesus amado, alcança essa pessoa, Senhor, que está angustiada, que está triste, que está abatida nessa manhã, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Papai. Alcança com o poder do Espírito Santo, vai dando bênção, vai dando vitória, vai dando livramento, vai dando cura divina, Senhor, pelo poder que há no teu sangue. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.